Então, pessoal, voltamos aqui com o problema número 2, neste segundo vídeo, né, que será o vídeo, a parte 2 desse primeiro vídeo onde analisamos esse problema 2, né, que era um problema de suma fixa com produto máximo, né? Lembremos o que pedia esse problema. Esse problema pede, né, responder de forma afirmativa ou negativa essa pergunta aí. Será que existen dois números não negativos cuja suma seja 16 e cujo produto seja máximo, né? Então, nesse primeiro vídeo, nós provamos o seguinte, né? Que, por exemplo, se x e y são dois números não negativos e, portanto, ambos os números são maiores ou iguais que zero. Se a suma deles é 16, então, necessariamente, esses dois números têm que viver, né, nesse intervalo de 0 e 16. Porque se um deles é maior que 16, obrigaria ao outro número a ser um número negativo, que não pode. Beleza? Então, o máximo que pode acontecer é que um deles seja 16 e, portanto, o outro seja 0, né? O mínimo que pode acontecer é que um deles seja 0 e o outro seja 16. Então, essa condição de que os dois números têm que somar 16, né? Impõe que ambos os números têm que ser menores ou iguais que 16. Ambos não podem ser 16, né? Porque a suma seria 32. Pelo menos eles estão aqui. E maiores do que 0 implica que ambos estão à direita de 0 ou um deles é 0. Os dois não podem ser 0 porque a suma seria 0, né? Eu estou procurando dois números não negativos que sumem 16. Beleza? Então, olha só. Se nós nos restringirmos a números não negativos que sejam inteiros, então nós temos um número finito de possibilidades. E dentro desse número finito de possibilidades, nós provamos que se x é 8 e y é 8, suman 16, o produto desses números é 64, e 64 ganha de todos os produtos de pares de números que suman 16, números não negativos, beleza? O problema é que nós vimos, né, que não só há par de inteiros que suman 16, não necessariamente. Eu posso pegar números reais nesse intervalo aqui, pares que sumem 16. Então, o problema, né, que foi colocado foi o seguinte, né? Então, a pergunta, né, de fato, que foi colocada é a seguinte: será que existem dois números x0, y0 nesse intervalo aqui com x0 sumando com y0 igual a 16, tá o quê? Para todo. X, y nesse intervalo aqui com x mais y igual a 16. Será que esses dois números x0 e y0 existem? De tal forma que o produto desses números supere a qualquer outro produto de números nesse intervalo de 0 a 16, que sumen 16. Eu quero saber se y0 e x0, né, existem. Né? Para qualquer outras escolhas x, y, nesse intervalo 0 a 16, com a condição, né, de que esses dois números escolhidos sumem 16. Né? Então, essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta matemática, né? Que, se resolvida, nós resolvemos o problema 2, né? Que foi colocado nesse primeiro vídeo, que corresponde
ao vídeo da primeira semana de aula que está sendo ofertada, né, de forma presencial na Universidade Federal do Maranhão, aqui no campus de Balsas. Então, aqui é a pergunta, né, a pergunta matemática que nós queremos resolver, a matemática do problema. E a outra questão, né, a ser resolvida é que, olha, esse problema, né, que começou a vida como um problema algébrico, pode ser transformado em um problema de geometria. E qual seria o problema de geometria a ser resolvido? Prove que o problema acima é equivalente ao de encontrar entre todos os retângulos com perímetro 32 aquele que possui a maior área. De fato, demonstre, né, que sob essa condição no perímetro, se considerarmos em particular apenas os retângulos com medidas inteiras, então quadrado de área 8 vezes 8 unidades quadradas é o que possui a maior área, né? Isso de fato, né, coincide com aquela proposta inicial do problema de considerar só números não negativos, ambos inteiros, né, que sumen 16. Vimos que x0 e y0 são ambos 8. Esse par de números satisfazem a condição de que tem suma 16 e o produto deles, que é 64, é o máximo, né? Quando se compara com outros produtos de números não negativos inteiros que sumem 16. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Estamos num impasse, né? Porque o curso é um curso de cálculo diferencial numa variável. E aqui, né, x e y são duas variáveis. Então, como que nós resolvemos esse impasse, né? Esse bico sem saída. Temos um bico sem saída aqui, né? Opa, este curso aqui é um curso de cálculo numa variável, né? E aqui temos um problema onde se envolve, né, duas variáveis. Então, olha só. Então, dicas para resolver esse problema, né? Aqui vamos usar as premissas do matemático, premissas, não sei se é com duas S, então para não me arriscar, né? Premissas do matemático filosofia de George Poljan. Acho que é assim. A primeira coisa para resolver um problema de matemática, entender o problema. Seria o lógico, né? O evidente. Então, essa primeira já está entendida. Nós sabemos o que queremos resolver. A segunda coisa é montar uma estratégia. Montar uma estratégia. Então, temos que pensar num plano, né, para resolver o meu problema, né? Nesse caso, o problema número 2. A terceira coisa seria executar a estratégia. Uma vez que pensamos num plano, temos que executá-lo, né? E por fim, seria analisar a solução obtida. Beleza? Então, esses seriam, né, os 4 passos, né? Ou as ideias principais, né, do matemático George Poljan, né? Que foi um matemático que dedicou a maior parte de sua vida, né, a se debruçar, né, em métodos de resolução de problemas e especificamente de problemas em matemática, né? E ele tinha essas 4 premissas, né? A primeira, entender o problema. A segunda, montar uma estratégia. A terceira seria executar essa estratégia, né? E analisar a solução obtida, né? Então, entender o problema é o primeiro passo que tu tem que fazer, né, para começar a resolver tu problema.
E a parte mais difícil seria montar uma estratégia. Então, o que vamos fazer? Bom, será que a estratégia, né? Será que minha estratégia de, por exemplo, pegar dos pares aqui de números, né, que sumen 16 e começar a comparar par com par? Ah, por exemplo, se pego 0,1, preciso encontrar 15,99. Será que é esse sirve? Un par y comparando pares que satisfaçam essa condição de que a suma seja 16. Será que é uma opção a ser levada em conta, em consideração? Não sei se é muito legal, né? Porque há uma infinidade de pares nesse intervalo aqui que sumam 16. Então, parece que não é muito agradável, né? Essa estratégia, né? De pegar um par de cada vez, né? E começar a comparar com outros pares. Acho que não é muito, não é uma estratégia muito boa a ser considerada, porque tu não terminarias, né? A priori nunca, né? Porque tu teria que fazer infinitas comparações, né? Por exemplo, no caso, né? De novo, né? No caso em que nós pegávamos esse XY de tal forma que eram enteros, o sea, por ejemplo, x0, 16. Y aquí pegamos 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15. Esta estratégia aqui sí foi bacana, né? Aqui nós provamos que, por exemplo, aqui 8 e 8, né? Dois pares, suman 16, produto 64, e quando se compara com as outras possibilidades de enteros sumando 16, esse ganha. Este par ganha. Mas o problema, né? É que será que esse cara, né? Esses dois carinhas ganham de qualquer outro par aqui cuja suma seja 16? Esse seria o problema. Então, como saber, como ter certeza, né? De que para todo x, y con x más y igual a 16, como ter certeza disso aí? Né? Então, o que vou fazer agora, né, é pensar esse problema de forma bidimensional. Então, vamos pensar na seguinte estratégia, né? 2D. Então, em vez de vamos pensar, né, x e y, né, como pares ordenados. Então, em vez de pensar aqui, pego um x e pego um y de tal forma que a suma seja 16, agora vou pensar, pensemos em todos os pares x, y com suma tal que x más y igual a 16. Pronto. Aqui tenho uma imagem, né, em 2D de todos os pares, né, de números reais que tem suma 16. Agora já não tenho que pensar, né? Aqui, eu vou pegar x onde aqui? Uma vez que eu fixe x aqui nesse intervalo, já sei quem é y, de tal forma que x mais y é 16. Mas já não vou pensar assim, agora vou pensar em 2D. Vou considerar todos os pares, né, de números reais. X, y, por exemplo, x primeira entrada, y segunda entrada, tal que
a suma desses dois números é 16. Beleza? Isso aqui, em matemática, é uma equação linear. Equação linear em duas variáveis. Né? Os pontos, os pares de números que satisfazem essa condição aí, x mais y igual a 16, todos eles ficam numa figura geométrica. Qual figura geométrica? Uma linha reta. Então, o conjunto solução dessa equação linear, as variáveis x e y, é uma linha. Essa linha corta os eixos de coordenadas x e y no par 16 ceros, e aqui essa linha corta o eixo y no par 0, 16. Beleza? Então, essa é a linha. Então, nessa linha estão todos os pares, né? Cuja suma de entradas é 16. Tá? Se esse carinha está aqui, se A, B está aí, é porque A mais B é 16. Beleza? Ok. Mas não me interessa, né? Analisar todos os pares dessa linha, não. Me interessa só aqueles que ficam num segmento de recta. Qual segmento de recta? Esse aqui. Esse aqui. Segmento de recta que liga esse parzinho aqui com esse aqui. Quando digo parzinho, é o par de 16, 0, e este aqui é 0, 16, né? Por conveniência, né? Nós escrevimos só 16 e aqui 16 também. Mas agora sim, será mais formal. Beleza? Ok. Então, nós queremos saber se sobre esse segmento aí existe pelo menos um par, né? X0, Y0, de tal forma que isso aqui seja válido para qualquer par nessa linha. Ou seja, agora vou redefinir o problema, né? O problema 2 agora em 2D. Assim, ó. Questão. Será que existe X0, Y0 en L? Vamos a llamar ese aquí de segmento. Un segmento L. Tal que o produto das entradas desse par seja maior que o produto. Vamos chamar isso aqui X0, vamos chamar isso aqui Y0. Então, eu estou perguntando se nesse segmento aqui existe um parzinho, né? X0, Y0, de tal forma que o produto das entradas desse par seja maior ou igual que o produto das entradas de qualquer outro par nesse segmento. Para todo XY em L, né? Então, nós transformamos nossa pergunta que estava lá em cima, né? Numa outra questão a ser resolvida, né? E uma vez que transformamos o problema num problema geométrico, né, em 2D, esse problema ganha, né, uma outra interpretação. Qual interpretação? Então vamos lá. Aqui 16,
a primeira entrada desse par, né? Isso aqui é x. Então, x podemos pensar na primeira entrada desse par como sendo que a base de um retângulo. E a segunda entrada do par podemos pensar como sendo a altura. Né? Então, podemos pensar no produto das entradas de um par aí como sendo que a área de um retângulo. Então, xy, quando x é maior que 0, menor que 16, y menor que 16, mayor que 0, es a área de un rectángulo de base x y de altura y. O perímetro, ¿quién es el perímetro de ese rectángulo? Dos veces a base, dos veces a altura, y eso aquí sería ¿qué? Eso aquí sería 2x más y, eso daqui 2x más y 16, y eso aquí da 32. Entonces, por esa razón, ese problema 1 equivale a resolver ¿cuál problema? ¿Cuál es el problema a ser resolvido ahora? ¿no? Si nós encontramos entre todos os rectángulos de perímetro 32 aquele que tiver maior área, então o problema 2 estaria resolvido. ¿Por quê? Porque ese producto de entradas ahí, de esos pares, representan ¿qué? Podemos pensar que ese producto representa área de rectángulos. Rectángulos en que a primera entrada de ese parciño es a base de ese rectángulo y a segunda entrada representaría ¿qué? A altura de ese rectángulo. Rectángulos todos, ¿no? De perímetro 32. Entonces, por esa razón, es que se colocó aquí esa tarefa, né? Prove que o problema acima, né? O problema número 2, é equivalente ao problema de encontrar entre todos os retângulos de perímetro 32 aquele que possui a maior área. Beleza? Então, por essa razão, esse problema 1 se transforma, né, num problema de, ou se transforma num problema de geometria. Se tu consegues resolver esse problema de geometria, então conseguiria resolver o problema número 1. Problema número 2. Agora, se ya nós sabemos, por exemplo, que se tu pegas aqui rectángulos de base um inteiro entre 0 e 16, então, nesse caso, o quadrado de lado 8 é quem tem a maior área. Então, nesse caso, o quadrado de perímetro 32, né, é quem tem a maior área. E o problema terá resolvido. Mas, como sabemos, né, não necessariamente, né, é possível construir um retângulo de perímetro 32 que tenha lados ambos inteiros. Né? Não. Há uma infinidade de possibilidades, né, de retângulos de perímetro 32 que podem ser construídos. Acontece que dentro dessa infinidade de retângulos que tenham esse perímetro,
nós queremos provar que existe né, que tenha maior área, né? A suspeita é que dentro dessa infinidade de retângulos com perímetro 32, o quadrado, né, de lado 8 é quem tem a maior área. Essa é a suspeita, né? Mas não sabemos como provar ainda essa questão. Beleza? Pronto, então a primeira estratégia foi transformar o problema número 1 num problema de geometria. Beleza? Mas essa estratégia não nos levou a lugar nenhum. Somente, né, nos permite ter um outro olhar do problema, um olhar de geometria. E agora já não é mais um problema de álgebra, né? Então, o que nós vamos fazer agora, né? Vamos pensar que a pergunta, né? 2 ou 1 está resolvida. Ou seja, como assim? Isso aqui é pergunta, né? Vamos colocar aqui questão 2. E essa aqui vamos colocar como questão 1. Então vamos pensar que ou a questão 1 está resolvida ou a questão 2, que é equivalente a essa questão 1, também está resolvida. Então vamos pensar que de fato sí existen, né? X0, Y0 en L, tá ok? Isso aqui é verdade. Para todo XY en L. Então vamos supor que isso é verdade. Então, vamos chamar isso aqui de 1. Desigualdade 1. Então, vamos supor que 1 é uma desigualdade verdadeira. Então, olha o que estou fazendo. Eu vou analisar a consequência, a implicação de supor que a desigualdade 1 é verdadeira. Eu vou explorar essa consequência. Aonde me leva essa consequência? Né? E vamos ver se me leva a um lugar, né, certo, a uma proposição certa que eu possa usar de alguma maneira para resolver meu problema 1. Então, vou supor que meu problema 1 está resolvido, e se está resolvido, isso quer dizer matematicamente que a desigualdade 1 é verdadeira. Então, é válido, ou seja, isto é, existe x0, y0 com x0 más y0 igual a 16 en L, ¿no? Tá. Tá ok. Esse produto aqui vale, essa desigualdade vale para todo xy en L. Isso quer dizer, né, que x más y igual a 16, x entre 0 y 16, y entre 0 y 16. Beleza. Como isso é verdade, também é verdade, tal afirmação verdadeira implica, tal afirmação implica que isso aqui também é verdadeiro. Beleza? Então, isto aqui é verdadeiro. Mas lembra que, como esse para aqui está em L, isso aqui é verdade, né? Então, eu vou isolar y, e quando isolo y nessa expressão, ficaria 16 menos x0.
E este aqui, né, como esse par está em L, né, eu isolo y e ficaria isto aqui. Então, tenho uma desigualdade, né, que em que só aparece uma variável. E isso aí, opa, isso aí parece bom. Porque antes apareciam duas variáveis, agora aparece uma. Então, se essa desigualdade 1 é verdadeira, isso implica que essa aqui também é uma desigualdade verdadeira. E isso aí está falando que coisa? Isso aqui equivale, né, a dizer, vamos chamar isso aqui de desigualdade 2. A desigualdade 2 equivale a dizer que a função cuja fórmula é T máximo. Beleza? Então, olha só. Essa desigualdade 2, né? Eu vou olhar ela pensando como se fosse uma desigualdade, né? Em que aparece envolvida uma função. Isto aqui eu vou pensar, né? Como sendo a fórmula de uma função. Qual função é essa? A função f, definida em 0,16. Por quê? Porque aqui x, né? X, ele mora onde? Nesse intervalo. E y0 também mora onde? Aonde? Nesse intervalo, porque assim foram escolhidos, né? Então, eu estou definindo uma função de 0,16, cuja fórmula, né, é isso aqui. Então, olha só. Se 1 é verdadeira, isso implica que isso aqui é verdadeiro. Mas dizer que isso vale aqui para todo x aqui, isso equivale a dizer, né, que essa função aqui com fórmula isto aqui, T máximo. Opa, então beleza, mas isso ajuda a resolver o problema? Ainda não. Tarefa. Então, qual é a tarefa? A tarefa será a seguinte, né? Prove que se a função f acima tiver máximo em 0,16, então a desigualdade 1 é verdadeira. Que significa que f, né, tem máximo nesse intervalo 0,16. De novo, né? Tenho aqui uma função. Tem essa função com uma máquina. Aqui entram números. E aqui saem números. Já sabemos aonde que minha função está pegando esses números que entram, né, nela. Opa. Beleza? E aqui sai um f de x. Se a minha função, cuja fórmula é essa aqui, tiver máximo, e nós no curso vamos explorar o que significa isso, né? Mas basicamente é o seguinte. Olha,
¿será que existe un número lambda? ¿Será que f de máximo en 0,16 equivale? Dizer que existe lambda no conjunto imagem de f, tal que lambda é maior que f de x para todo x. Opa, nesse intervalo aqui. Isso significa que a minha função é máximo, né? Ou seja, quer dizer que há um número aqui no conjunto imagem que é o elemento maior. Ou seja, há um número que é cuspido pela máquina, né? Que ganha de qualquer outro número cuspido pela máquina. Então, existe sim um número, né? Que a máquina cuspe, que é o maior entre todos os cuspidos. Quem é esse número? Mas o importante aqui é o seguinte, né? Olha, esse é meu problema original. É equivalente a um outro problema. Qual o problema? Ao problema de determinar se uma função dada tem máximo ou não. Então, eu te digo, se tu prova que essa função f tem máximo, isso implica que a desigualdade 1 também é verdadeira. Mas como também é verdade que se a desigualdade 1 é verdadeira, isso implica que f tem máximo, então o problema 2 e esse problema de encontrar o máximo de uma função também é equivalente. Né? Essa função tem máximo? Sim, essa função tem máximo. Então, olha aqui. Pergunta, f tem máximo? Sim. Tu poderia fazer uma tabela, mas tu sabe que isso aí não vai adiantar. Tu poderia fazer uma tabela aqui e colecionar pares da forma x, f de x, né? E aqui analisar por cada x, tu analisa esse par. Opa. Mas há infinitos pares. Que vou te mostrar, né? É a visualização geométrica dessa tabela. Essa tabela tem um número infinito de dados, né, a serem considerados. Eu vou te mostrar isso aqui em 2D. Então, por exemplo, esse pontinho aqui, né, um pontinho que é um par de entrada x, f de x. X eu estou tomando, né, no intervalo de 0 a 16. Eu não sei quem é o conjunto imagem dessa função. Eu não sei quem é. Mas a única coisa que eu sei, né, que dá para ver, né, de teus cursos de matemática básica, é que o gráfico dessa função, né, corresponde a uma parábola, pela cara da função. Então, tu registra um monte de pontos, né, que esses pontinhos aqui, quando eu movimento em GeoGebra, né, que é o software que vamos usar nas aulas, isso daí é um rastro. Ele está deixando um rastro aqui, são pontinhos. Será que existe uma curva, né, um objeto geométrico no plano que contém esses pontinhos? De fato, sim. E a curva é uma que? É uma parábola. Acontece que não nos serve, né, essa parábola toda, né? Nos serve um pedaço de parábola, aquela, né, que fica restringida de 0 a 16. Essa parte da parábola não nos serve, essa aqui também não nos serve, né? Então, me serve um pedaço dessa parábola. Vamos lá, f de x, x entre... Aqui é menor, né? Onde que acho que aqui. Bom, vamos colocar assim. Agora não estou vendo aqui onde que é 0,6 e aqui é maior do que 0. Mas,
Pronto, ¿no? Observe ese pedazo aquí, ese pedazo de parábola, ¿no? Ese punto, 0 se admite, ¿no? Y 16 se admite. Yo no admití aquí porque no encontré un símbolo de mayor o igual. Então, nessa parábola aqui, eu já sei, né, geometricamente, e a função tem máximo ou não, né? Porque o máximo numa parábola acontece aonde, né? Neste caso aqui, né, a parábola tem máximo. Poderia não ter, poderia ter mínimo. O máximo dessa parábola aqui acontece no vértice. Então, eu teria, né, ou tu terias que me dizer quem é o vértice dessa parábola. Mas parece, olha aqui, que o vértice, né, se consigue, esse seria o lambda seria a segunda entrada, né, desse par. O vértice se consegue em x igual a 8. Essa é a conjetura, né? Conjetura é a seguinte. Aqui o vértice TF e se consiga em x0 igual a 8. Aqui seria que 64. Essa aqui seria o lambda. E parece que o conjunto imagem dessa função seria o intervalo de 0 a 64. E, portanto, né, esse lambda, né, é o máximo da f. Esse 64, né, é o máximo de f. No problema original, que é o problema número 2, ele vem sendo o quê? Ele vem sendo o produto de dois números, né? O produto de dois números. Já sabemos que um deles é 8. O segundo número é 8 também, né? Tu tem que me dizer por que isso é verdade, tá? Então, nós resolvemos esse problema número 2, né? Transformando esse problema num problema de determinar o máximo de uma função cuja fórmula é uma fórmula, um polinômio de grau 2. Sendo um polinômio de grau 2, o gráfico dessa função corresponde com uma parábola. Nesse caso, a parábola abre para baixo, né? Ou para cima. Bom, a questão é que ela tem um máximo. E o máximo é o número 64, e esse máximo se atinge no número real 8. Né? Então, esse problema foi resolvido, pelo menos geometricamente. Agora a tarefa. Prove usando o método de completação de quadrados das colinhas, né? Que F F tem máximo nesse intervalo aqui. Então, a conclusão foi, existe, né? Este lambda, esse lambda 64, existe lambda no conjunto imagem de F, tá ok? Para todo x nesse intervalo aqui. Logo, a resposta do problema 2 é afirmativa e os números são x0 igual a 8 e y0 igual a 8. Ou seja, 64
é maior ou igual que é válida. Vale, né? Para todo. X, Y. Aqui, com X mais Y igual a 16. Beleza? Então, de novo, né? A importância do estudo das funções reais, né? Para atacar, para resolver problemas de optimização. Então, é importante estudar de forma geométrica, algébrica e tal, as funções reais, porque elas, né, podem nos auxiliar nos problemas de optimização, que será um tipo de problema, né, que vai aparecer constantemente neste curso de cálculo diferencial. Muito obrigado e, por favor, espero, né, que analicem a minha solução, né, e se tiverem outras, né, beleza, podem aportar ideias. Obrigado.